Glória a Deus! Esse Josué é generoso, não é? Eu até me senti assim, importante ele contar. Mas foi muito bom o nosso encontro, lá na época da pandemia. A gente teve a oportunidade de também encontrar, fazer uma live, conversar, né? E depois ele teve a oportunidade, ele foi muito generoso, porque quando nós o convidamos para estar conosco lá numa conferência do Sal da Terra. Sal da Terra é uma igreja que nasceu lá em Uberlândia. Hoje nós somos cerca de 90 igrejas. E começou lá em 1990, né? E a partir daí Deus veio dando muitas coisas. Uma igreja que está espalhada hoje por várias partes do Brasil. E a gente tem uma conferência, eu convidei ele muito generosamente aceitou para estar conosco. Foi um tempo tão especial, tão maravilhoso. Foi conexão de coração mesmo. Muito obrigado, Josué, por ter estado com a gente. E eu fiquei muito honrado do convite. Na verdade, eu estava de férias. Aí alguém, em nome do Josué, me ligou e falou: Josué está te convidando. Eu falei: vou mudar minhas férias para estar lá. Porque quando eu o convidei, ele aceitou estar lá comigo. Então não tinha jeito de falar que não podia. Então antecipamos as férias um pouco, estava lá com a família, vim aqui para estar com vocês aqui no Rio. Então eu me sinto extremamente honrado pelo convite e também com muito temor e tremor para entregar para vocês nessa semana. Eu sei que vocês são uma igreja vibrante, né? Aguerrida, pronta para a batalha. Sei que vocês terminaram o ano falando de sonhos e começando o ano agora falando de esse momento do poder de Deus. E eu achei interessante que o Josué falou sobre muita gente não entende essa cobertura que Deus dá para nós. E muita gente está pedindo o poder de Deus para fazer coisas que Deus não quer que você faça. Então Ele não vai te dar, Ele não vai te capacitar. Porque se Deus só autoriza, lembra disso? A autoridade de Deus, o poder de Deus vem àqueles que se submetem ao poder e à autoridade dEle. Eu, esses dias falando sobre essa questão do dízimo e oferta, eu me lembrei daquela árvore lá no jardim. Por que Deus deixou aquela árvore lá no jardim? Ele dizia: de tudo você pode comer, menos dessa árvore. Ele podia ter colocado do outro lado, longe do jardim, para o homem não ficar tentado. Não, mas ele colocou ali. E sabe por que ele colocou ali? Para mostrar para o homem que, apesar de Deus ter dado a ele o poder de gerenciar todas as coisas, que ele diz: você vai dar nome para tudo, você vai fazer tudo, mas aquela árvore era um sinal de que Deus tinha aquele homem sob autoridade, que o homem não podia todas as coisas. Então a árvore era uma lembrança do homem que ele podia gerenciar tudo, desde que ele tivesse debaixo da obediência e da sujeição ao que Deus tinha para a vida dele. Então o dízimo funciona assim na nossa vida. É um sinal na minha vida de que, apesar de eu poder alcançar grandes coisas, eu não posso todas as coisas. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Amém? Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e não aquilo que eu acho que eu posso, ou que eu pretendo alguma coisa. Então, quando o homem e a mulher de Deus estão sujeitos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ele pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali o Paulo não estava falando apenas das conquistas, ele também estava dizendo a respeito das lutas, dos desafios, de suportar a intempérie, né? Acabamos o ano, e eu creio que todos nós, né, de alguma maneira, quando a gente entra para o ano novo, é um lugar de conquista, é um lugar onde eu preciso agora guerrear, lutar as minhas batalhas, para conquistar aquilo que Deus disse que já concedeu para a minha vida. Então vamos lá, quando a gente começa a pensar no ano novo, todos nós aqui temos sonhos, sonhamos, terminamos o ano falando de sonhos, essa congregação foi desafiada a sonhar os sonhos, mas mais do que isso, a gente tem que sonhar os sonhos de Deus para nós. E agora a gente tem um momento de, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu encontrei objetivos na minha vida e agora eu preciso de algo que eu por mim mesmo não sou capaz. Então eu preciso do poder de Deus. É para isso que Deus deu, né? Ele nos capacitou, nos habilitou, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Então quando eu entendo isso, eu me deparo com a palavra de Deus. Ou seja, todas as vezes que eu quero avançar na minha vida, eu tenho uma base onde eu vou colocar, onde eu vou ser orientado. Não é aquilo que o pastor Ogálvaro disse, né? Não é aquilo que ninguém falou, é o que a Bíblia diz a respeito de mim, de você. Por isso que ela diz constantemente que a gente tem que meditar, que a gente tem que conhecer.
Então, quando somos desafiados a ter os nossos devocionais, como a gente ouviu aqui, é uma maneira de você encucar, encher sua mente da palavra de Deus. Ou seja, é um texto, um versículo, uma meditação para você lembrar daquilo que Deus tem como promessa para você. Quem tem sonhos para 2024 aqui? Fala assim, eu tenho. Quem quer conquistar esses sonhos? Porque a gente tem que passar a outra etapa de fé, onde eu não apenas sonho, mas agora eu materializo, eu coloco em prática. Eu não sou apenas aquele que fica pensando, desejando. Sai do campo do desejo para o campo da ação. Por isso que a Bíblia é uma palavra, Deus diz que Ele não quer apenas que você conheça a palavra de Deus. Ele quer que você materialize a palavra de Deus, que você encarne a palavra de Deus. Amém? Então, quanto eu vou agir para 2024, vai depender da minha ação. Então, quando a gente para pensar a respeito do ano que tem para frente, avaliando o ano que tivemos para trás, talvez muita gente terminou o ano com um sentimento de que não saiu do lugar. Parece que ele continua onde ele estava no começo de 2023, quando ele encerra 2023. E agora nós temos um ano novo, uma etapa nova, uma história nova a ser construída. Mas se eu não avançar, se eu não colocar em prática algumas coisas na minha vida que a palavra de Deus me orienta, pode ser que eu vou chegar ao final do ano com o mesmo gosto amargo na boca de que eu não saí do lugar. Às vezes a gente encontra, como pastores, como líderes, a gente conversa com as pessoas e por várias vezes a gente se depara com pessoas que dizem, pastor, parece que eu estou patinando. E eu não sei se você já esteve lá em Minas, né? A gente tem aqueles lugares que a gente atola. Você vai para uma fazenda, para um rancho, e dependendo, né, do tempo, essa época de chuvas, o carro atola. E aí aquela pessoa que não está acostumada, ela acelera mais o carro. E quanto mais ela acelera, mais potência ele coloca, mais poder tem no motor do carro, mais ela afunda, menos ela sai do lugar, até o ponto do carro patinar tanto que ele cola, né, o chassi do automóvel, e aí não tira mais, aí precisa de trator para tirar. Então tem muita gente que tem que entender como usar o poder de Deus na minha vida, para que eu possa avançar na direção que Deus tem para nós. E sucesso na vida do homem e da mulher de Deus não tem a ver com a velocidade que eu empreendo, ou que eu empreendo. Tem a ver com a direção da minha vida. Porque se eu estava vindo de Uberlândia, peguei um avião para vir para o Rio de Janeiro. Se eu pegasse esse avião e ele fosse na direção contrária, ou veja, em vez dele vir para o Rio, ele partisse para o Mato Grosso, quanto mais velocidade, mais longe do meu objetivo eu estaria. E tem muita gente que está pondo velocidade, está pondo poder, está pondo força, está pondo energia, mas está na direção errada. E quanto mais força, mais empenho você tiver, mais longe do destino que Deus tem para você, você vai estar. Então o que nós precisamos fazer no começo do ano? Realinhar o projeto na direção que Deus tem para mim. Porque aí não é uma questão de velocidade, é uma questão de cadência. E a Bíblia diz, se você tiver perseverança, se você tiver constância, se você tiver consistência, você vai alcançar aquilo que Deus destinou para você. Isso traz o que na nossa vida? Descanso. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ou seja, tudo que eu preciso saber é qual é essa vontade de Deus para mim. Então, muitas vezes a gente tem a presunção de achar que nós somos capazes de traçar um plano e um projeto melhor do que Deus tem para nós. E a Bíblia diz o quê? Nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão e fala assim, eu amo a Deus. Então agora o que nós precisamos? Nós precisamos ser direcionados naquilo que Deus tem para mim. E nada melhor do que uma nova etapa, um novo tempo, um novo momento, um novo marco. E todas as vezes que a gente vira o ano, e estamos encerrando já o primeiro mês do ano, e a gente precisa agora realinhar a nossa vida. E pensando sobre essa questão do poder, e o poder para conquistar, para alcançar, né, para materializar aquilo que Deus tem para nós, eu me lembro da promessa de Deus a Abraão, que depois se materializa lá em Josué. A primeiro momento, Abraão vai, né, para a terra que Deus mostraria. Mas antes de eu começar, eu queria começar falando do meu grande tesouro. Antes de eu avançar no texto aqui, a irmã estava me perguntando, qual o texto, pastor? Eu falei, ixi, tem aqui, ó, o estudo, e nós vamos percorrer algum texto, porque senão agora mesmo vai falar assim, o pastor nem abriu a Bíblia. Mas eu queria mostrar a minha família para vocês.
Porque a família é esse lugar da conquista maior da nossa vida, é o lugar onde somos testados em todas as coisas. Família é o lugar da bênção e do grande desafio, porque a Bíblia diz que é na família que somos desafiados. Então aqui eu tenho meu filho mais velho, Tiago, com a esposa dele de vermelho, a Jéssica, que são pais da pequena Alicia que está aqui no meu colo. A Jéssica está grávida, está esperando a Olivia, que chega agora em abril. A minha esposa, Fabiana, né? Minha filha mais nova, solteira, que eu estou vigiando bastante. E o Igor e a Gabriela, que casaram agora no final do ano passado. Então essa é a minha família, o presente de Deus, a bênção de Deus. E eu tenho dito que um homem e uma mulher bem-sucedidos, nós pastores, líderes, eu falo para Deus o seguinte: a única coisa que eu quero que o Senhor me conserve é que eu tenha um bom testemunho para os meus filhos, para que eles me conheçam como de fato eu sou, porque dentro de casa não há como ser hipócrita, não há como eu estar aqui no púlpito compartilhando alguma coisa e dando um mau testemunho para os meus filhos e para a minha neta agora. Então quero chegar ao final da minha vida e dizer: lutei o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. E que os meus filhos e os filhos dos meus filhos, olha só, já sou avô e tenho o privilégio daquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim: feliz aquele que vê os filhos dos filhos. Quem que é avô ou avó? Outra categoria, né? Fala a verdade. Não, aí só tem algumas coisas que a gente entende quando vira avô e avó, né? Então esse é o momento. Mas eu queria falar com vocês, obrigado aí pela fotografia ali. Eu queria falar com vocês a respeito desse lugar da promessa de Deus, esse lugar que todos nós estamos vislumbrando. E não tem nada melhor do que pensar na terra prometida, não é verdade? O que é a terra prometida? Qual é a figura que a terra prometida traz para nós? O lugar da abundância, o lugar da realização, o lugar do êxito, o lugar do sucesso, o lugar da conquista, o lugar onde Deus quer que a gente construa a nossa família, a nossa vida. Todos nós temos projetos. E muitas vezes a gente idealiza esse lugar na nossa jornada. Nós pensamos: bom, aquilo que eu quero conquistar na minha vida talvez seja essa casa que o Josué compartilhou. Talvez seja o diploma, talvez seja a empresa, o empreendimento que você quer fazer. E a gente imagina: bom, isso é o que Deus quer que eu conquiste, então eu vou pôr minha energia, é para isso que eu vou batalhar, para isso que eu vou lutar, vou me preparar, né? E é isso que a gente faz na nossa vida. E aí a gente faz planos, a gente gera projetos na nossa vida. Mas eu queria começar que essa terra prometida vem da onde? Da onde vem essa figura? Vem de Deus, que tira Abraão da terra dele. Abraão vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, e ele estava ali cuidando da vida dele. E diz que Deus achou graça na vida de Abraão, e Deus então se apresenta a Abraão, ou Abrão naquele instante. Então eu quero te dizer uma coisa: quando a gente olha para a jornada de Abraão, é uma jornada de fé, e é uma jornada para que a gente possa se inspirar nele. E eu percebo que há muitas pessoas que ainda, como chegaram no final do ano, estão exauridas, cansadas, afadigadas. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão tomando remédio para acordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para rir pouco, para rir muito, porque elas estão exaustas na sua alma. E eu tenho comigo que muitas dessas pessoas estão exaustas porque estão colocando energia na sua vida em busca, almejando aquilo que nunca foi o plano de Deus para a vida delas. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. É claro que a gente está falando aí de forma geral, há muitas pessoas que precisam de química, né? Às vezes o organismo está precisando lá de uma química nova, então há medicação para isso. Mas naquilo que as pessoas estão chamando hoje de está com burnout, está com depressão, muitas dessas coisas são de ordem psicossomáticas, ou seja, são próprias de pensamentos e de ideias que contaminam a mente, o coração e o corpo. E muitas coisas são relativas à exaustão do trabalho ou daquilo que almejam para a sua vida. E eu quero te levar a considerar uma coisa. Pode ser que se você não entender qual é a promessa de Deus para a sua vida, ao invés de você ter um ano de conquista, motivado pelo poder de Deus, você vai chegar a um ano de destruição emocional, afetiva e do seu próprio corpo. As pessoas estão vivendo dias muito difíceis, né? E eu quero te lembrar do Abraão.
Quando a gente olha para lá, a gente olha a história de Abraão em Gênesis, no capítulo 12, diz assim: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E aqui agora começa uma coisa, porque a gente aprende, e eu sou desse. Vamos fazer projeto, vamos fazer plano, vamos colocar os alvos, vamos colocar as etapas, vamos colocar as metas, e somos esse povo. Mas quando isso parte de mim, não é o plano de Deus. Olha só, o Abraão não estava lá num momento de vida dele que ele está precisando assim, estou precisando de ares novos, de novos desafios na minha vida. Não, o Abraão estava vivendo a vida dele, e de repente Deus intervém na história dele. E qual é a diferença do Abraão para nós, muitas vezes? Porque Abraão era capaz de ouvir quando Deus falava com ele. E qual a dificuldade que nós estamos tendo nos nossos dias? Estamos com comichões nos ouvidos. E temos dificuldade de entender qual é a voz de Deus para nós. Qual é a direção de Deus para nós. Porque quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, para um lugar que eu te mostrarei. Sai que eu te darei. Ou seja, o Abraão não estava fazendo projeto de vida. Ele não estava tentando melhorar a condição de trabalho que ele tinha, ou prosperar na vida dele. Ele era um homem de posses. Mas Deus entrou na vida daquele homem para levar ele para uma terra que mostraria. E aí quando Abraão escuta a voz, a virtude de Abraão, porque Abraão não era daquele que ficava procrastinando. E um dos problemas graves na vida de muitos homens e mulheres dos nossos dias, que eles são por natureza procrastinadores. É aquelas pessoas que nosso mineirês ou nosso goianês chama de empurrar com a barriga. O cara está empurrando com a barriga. E tem muita gente que está deixando de tomar decisões porque está com preguiça. Ou porque não é capaz de ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, não é aquilo que é mais confortável, que é mais aprazível, que é mais lógico, que é mais popular. O Abraão estava vivendo a vida dele e Deus entra na história dele e diz: vai, sai, que eu vou te mostrar. Ele imediatamente, ele toma a decisão de quê? De deixar o lugar que ele estava e ir na direção de um lugar que Deus mostraria. A terra que Deus prometeu para você, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, a sua energia, aquilo que você está buscando da parte de Deus de poder, autoridade, para ir em frente naquilo que Deus tem para você, está relacionada com sai que eu te mostrarei de Deus. É Ele que falou com você a respeito da direção que você tem tomado na sua vida, as escolhas e os projetos, os planos, o orçamento da sua casa. Você tratou isso com Deus para que Deus possa te direcionar para aquilo que Ele tem para você, ou é aquilo que você pensou ser melhor para você? É uma grande diferença. E o Abraão era alguém que era capaz de ouvir de Deus. O Abraão era daquele que diz: entrega o seu filho, ele entrega, e é aquele que escuta do mesmo Deus: não faça nada com o menino, e ele não faz nada. Ele era alguém sensível e, acima de tudo, extremamente obediente. Ele não deixava para depois. Abraão saiu da terra e foi para o lugar que Deus mostrou. Ou seja, parece que o plano de Abraão nunca foi o plano dele mesmo. Era o plano de Deus para a vida dele. E é isso que nós precisamos nos perguntar: a voz que eu tenho ouvido está me levando para aquilo que Deus tem para mim, ou aquilo que eu penso que é melhor para mim? A história continua naquela terra, e aí a gente sabe que de toda a história, Abraão vai para a terra, habita Canaã, e depois nos filhos dos seus filhos, ou o filho do seu filho, na época de Jacó com os seus filhos, houve muita fome, e aquele povo foi levado ao Egito. Eles saem daquela terra e acabam sendo escravizados no Egito por 400 anos. Deus tinha mandado eles ir para lá, para mantimento, mas o lugar era tão bom que eles se estabeleceram ali. E quando eles se estabeleceram ali, o próximo faraó disse que não se lembrava de quem era Jacó, nem os seus filhos, nem José, e acabou tornando aquele povo de Deus escravo. E durante 400 anos, aquele povo ficou escravo numa terra distante. Até que Deus uma vez mais intervém na história, para levar o povo para o lugar da promessa, para levar uma vez mais o povo na direção que ele tinha. Em Êxodo, no capítulo 3, diz: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conhecendo-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo o Moisés cuidando da vida dele. Ele tinha sido criado na casa de Faraó, depois ele deixa aquele lugar, e agora ele estava lá cuidando das ovelhas do sogro dele, e de repente Deus se apresenta a Moisés. Já sabemos da história, a sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus entra na vida de Moisés. Moisés não estava lá planejando o que ele ia fazer, como é que ele ia tirar o povo, qual era a quantidade de pessoas, qual era a estratégia de tirar o povo do Egito. Moisés estava ali cuidando da vida dele, mas ele é surpreendido uma vez mais pela ação de Deus na vida dele. E naquele instante, o que Moisés faz? Responde positivamente. Ele se deixa ser conduzido para aquilo que era o plano, o projeto, a conquista, a promessa de Deus. Você tem sido assim? Alguém que está lá cuidando da sua vida, de repente a voz de Deus entra e diz: sai, leva, remove, retira. Porque ali estava Moisés agora para tirar o povo daquilo que era a maior potência do seu tempo. E chegar para Faraó e dizer: Faraó, o grande eu sou me apresentou e disse para o meu povo ir embora. E a gente sabe de toda a história. Quem foi que deu a tarefa para Moisés? Deus. Quem foi que dobrou o braço forte de Faraó? Deus. Quem fez com que o mar se abrisse para o povo de Deus passasse de terra enxuta? Deus. Então parece que quando Deus age e quando a gente vai na direção do que Ele tem para nós, nós alcançamos a promessa que Ele fez, porque Deus sempre cumpre o que prometeu. Fala assim: glória a Deus. E quando a gente entende isso, nós precisamos apenas de entender, de ter ouvidos para ouvir. O ano está diante de nós, os projetos estão na nossa mesa, o nosso empenho, o nosso vigor. Você quer poder para quê na sua vida? Para ir na direção do que Deus tem para você, ou para ficar lá pensando naquilo que seria mais folgado, mais fácil, mais aplaudível para a sua vida? Porque muitas vezes que Deus manda a gente fazer, a gente vai buscar o quê? Aquilo que Deus tem para nós, e muitas vezes há confrontos. Moisés estava diante de colocar em risco a vida dele. Moisés estava diante de ser exterminado pelo faraó, e Deus diz: eu vou agir. E Moisés foi apenas o quê? Obediente. Qual é a promessa de Deus para você, para esse ano de 2024? Aonde você vai colocar sua força, sua energia, seus recursos? Para onde você está indo? E a gente sabe que naquela história de Moisés, eles saíram da terra e alcançaram a terra de Canaã com os seus espias. Lembra lá? Moisés então chega e Deus fala para eles: separa um príncipe, um representante de cada tribo, para que eles possam espiar a terra que o Senhor deu a eles. E o que aqueles homens fizeram? Separaram. É interessante que eu anotei aqui, e eu queria ler para você. A história, você conhece o Samuá, Safate, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setu, Nabi, Gel, Caleb e Oséias, que depois vira Josué. Você conhece esses homens? Eram os 12 espias. Quem eram eles? Os principais da sua tribo, aqueles que foram escolhidos pelo seu povo para se representarem diante da empreitada de conhecer a promessa de Deus. E lá eles foram, entraram em Canaã. E o que foi o relato deles? Olha, a terra é de fato assim, mana leite e mel, mas nós não podemos conquistá-la, porque lá tem cidade fortificada e tem gigante. Naquele instante, Josué e Caleb começam dizendo: não, Deus fez a promessa, Deus vai nos dar. Mas aqueles homens diziam: não, aos olhos daquele povo éramos como gafanhotos. Há muitos desafios na sua vida, e talvez você está olhando para si conforme aqueles espias olharam. Eles disseram: eu sou gafanhoto, eu não dou conta, é grande demais o desafio, é maravilhoso demais a terra, mas nós não podemos, nós não conquistaremos. Aquele povo tinha acabado de provar o poder de Deus diante da maior potência, da nação mais potente do seu tempo. Mas diante dos desafios que eles enxergaram com seus olhos, se esqueceram das promessas de Deus. E eles estavam contando, fazendo os seus planos, fazendo as contas, a partir do quê? Das suas habilidades, da sua capacidade pessoal, da sua força.
da sua capacidade de ajuntamento. E aí, diante dos desafios, diziam: nós damos conta. Mas eles não levaram em consideração aquele que fez a promessa. Você tem levado em consideração quem fez a promessa para a sua vida? Você tem parado para pensar que se Deus prometeu, se Ele disse que faria, Ele fará. Porque não depende da força, da minha capacidade, depende da minha obediência ao que Deus tem para mim. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles não apenas contrariaram Josué e Caleb, mas eles queriam matar Josué e Caleb. E aqui tem uma dica para você. Primeiro, cuidado com a maioria. E nós estamos vivendo em dias em que o povo está indo em busca, aquilo que se chama nos dias de hoje de efeito manada. As pessoas fazem escolha, deve ser melhor, todo mundo gosta, todo mundo quer. Josué e Caleb era minoria diante de homens de extremo valor para o seu povo. Não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando dos líderes daqueles dias. Então deixa eu te dizer, mesmo que você seja minoria e você tiver certeza, convicção daquilo que Deus falou ao seu coração, obedeça a Deus. E o pior, o Josué e o Caleb estavam pensando nos inimigos e enfrentaram o fogo amigo, porque eram os filhos de Israel que estavam ali se levantando contra a promessa de Deus para aquele povo todo. E o que aconteceu? Deus cumpre o que prometeu. Deus foi lá e enviou uma praga, aqueles 10 homens morreram, e mais do que isso, veio uma sentença sobre todos os homens e mulheres adultas que saíram do Egito. Deus diz: eles não entrarão na terra que eu prometi. Sabe o que impede a gente de viver um ano melhor? Falta de fé e desobediência. Depois, mais para frente, a gente se lembra, quando os espias enviados agora por Josué, e se deparam com Raabe, e o que a Raabe deu como relatório? Falou assim: os povos estão tremendo de medo, porque ouvimos daquilo que o seu Deus fez no Egito. Ou seja, quem estava com medo do povo de Israel, eram aqueles povos de cidades fortificadas, de povo gigante. Eles estavam tremendo de medo, por causa do povo? Não, por causa do seu Deus. Entende isso? Então, para esse ano vitorioso, esse ano de conquista, esse ano do poder de Deus operando, saiba quais são as promessas que Ele fez para você. Não empenhe a sua vida em nada daquilo que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres que buscamos a face do Senhor e conheçamos. Por isso que Jesus diz: entra no seu quarto, se seu pai em secreto te ouve, em secreto te revelará. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Mas para que você não corra o risco de desvaneios, de loucuras dos nossos dias, você precisa ser orientado pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque mesmo que se o anjo do céu descer e pregar outro evangelho, que não seja aquele que aqui está, você tem que dizer: eu não recebo isso na minha vida. Então, por isso, para você não se deixar ser enganado, você precisa meditar nesse livro de dia e de noite. Porque quando Deus, então, agora, chega no momento em que vai para tomar posse, quem que Deus faz? Deus, uma vez mais, diz assim, Josué 1, capítulo 1, verso 1 ao 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo está morto, agora você e todo esse povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dou a vocês. Então, de novo, está agora, Deus interfere, levanta a vida de Josué. Josué já vinha na caminhada, na jornada com Moisés, e agora Deus diz: Moisés está morto, e agora a tarefa é sua. E você vai levar esse povo à terra que eu prometi. Eu vou dar essa terra para vocês. Mas aí ele começa a falar com Josué a respeito da postura de Josué. E ele começa a dizer: como disse a Moisés, eu lhe darei... Agora você e todo Israel passaram desse terra. Verso 3. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão: ao sul, o deserto; ao norte, os montes do Líbano; ao leste, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus; ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi
aos antepassados dele. Seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés deu. Não desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Fale sempre do livro que está escrito na lei, estude de dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo nele está escrito. E se fizer tudo isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Fala assim, glória a Deus. Qual era a parte de Josué? Obedecer segundo o que estava escrito no livro. Que livro é esse? Esse que você tem na mão. As Escrituras Sagradas, útil para ensinar, corrigir, educar, para tornar todo homem e mulher aptos para viver nessa terra. Ou seja, medita nesse livro, não se deixe enganar. Tem muita gente preguiçosa entre nós que não lê. Tenho certeza que muitos aqui fizeram votos com o Senhor no começo de 2023. Vou ler mais a Bíblia, vou orar mais. Aí chegou no final, não deu tempo, vida corrida. Precisava de mais tempo, um dia de 36 horas. A única coisa que Deus deu igual para todo mundo foi 24 horas. E você que tem que saber o que você faz com o seu tempo. E aqui Deus está dizendo para Josué, ser forte e corajoso. É interessante que Deus não está dizendo que Josué era forte e corajoso. Deus não estava contando com a habilidade natural de Josué. Deus não estava querendo que Josué colocasse apenas em prática as habilidades militares que ele tinha aprendido ao longo do tempo. Deus estava dizendo, medita nesse livro, toma cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então você vai conquistar, e eu estarei com você. Ele está dizendo, a coragem que eu quero que você tenha, é aquela coragem que vem do conhecimento de Deus. Eu sei quem luta por mim. Eu sei quem vai à frente. Lembra de Davi? Davi passou como um homem pretensioso. Quando aquele menino, jovem ainda, chega no campo da batalha e está ali, os israelitas de um lado, os filisteus de outro, e o Davi pergunta, o que está acontecendo? Um circunciso gigante lá, está desafiando os filhos de Israel. Ele diz, eu vou lutar. O irmão dele, você é metido demais, você está aí de novo. Ele falou assim, não, o Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, Ele me livrará da mão desse incircunciso. Ou seja, o Davi não estava confiando, eu lutei, me preparei, fiz jiu-jitsu, sei capoeira, sei dar pedrada, sei dar... Não, ele falou assim, o Deus que me livrou, o Deus que fez a obra, aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir o que prometeu. Entende isso? Então, quando eu entendo isso na minha vida, o que eu sou? Forte e corajoso. Porque maior é aquele que é por mim do que aqueles que são contra mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, na direção do que Ele tem para mim. Esse é o combate que Ele tem para lutar, Ele vai à minha frente. Ele vai fazer a obra, Ele vai abrir a porta. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu tenho que ser forte e corajoso, porque assim a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da sua vida? Seu casamento, criação dos seus filhos, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tenha medo, mãe, não tenha medo, pai, os teus filhos andarão na verdade. Se você for fiel a Deus, se você der a eles um bom testemunho, eles podem estar longe, mas no dia que acabar tudo, eles vão lembrar, na casa do meu pai, na casa da minha mãe. Ou seja, garra na promessa, não deixe que outras vozes, que outros sentimentos ocupem o seu coração. Marche na direção do que Deus tem para você e você será bem sucedido. Às vezes os crentes têm problema com essa coisa de sucesso. Sucesso no reino de Deus não tem a ver com esse sucesso humano. Que às vezes a gente pensa que é só apainelar minha casa, eu só ter um bom diploma na parede, andar num carro legal, poder fazer as viagens. Isso tudo é muito bom e Deus promove muito isso na nossa vida. Mas sucesso é chegar ao final e diz, lutei o combate, cumpri a carreira, guardei a fé, posso morrer, porque a minha vida foi digna, e quem vive uma vida digna, morre dignamente, mas quem vive uma vida indigna, morre terrivelmente. E tem muito crente que está indo numa direção que nada tem a ver com os planos e o projeto de Deus para a vida deles. O Josué então se prepara, e Deus fala para ele, sabe que você vai fazer o seguinte,
na hora de atravessar o rio, e aqui tem uma lição boa para nós, tem sempre um Jordão entre você e a promessa de Deus. Você vai ter que sempre separar tempo para superar barreiras na sua vida. Deus nunca disse que seria fácil. Deus disse que te daria habilidade para a batalha, Ele adestraria suas mãos, mas a batalha, a terra que mana leite e mel, vai parar de cair pão do céu, porque no deserto caía pão do céu. Na terra prometida, vou ter que lavrar, vou ter que trabalhar, vou ter que empenhar, vou ter que lutar, mas Deus, quem fez a promessa, cumprirá tudo o que Ele prometeu. E é interessante que Deus fala assim, quando eu disser para você que é o tempo, você vai pegar a arca, ou seja, a arca ficava lá no santíssimo lugar, ninguém via a arca, sabia que ela estava lá no tabernáculo, e você vai trazê-la, e vai passar no meio do acampamento, e todas as tribos, todos os clãs, todas as famílias seguirão, mas os sacerdotes colocarão a arca da aliança nas costas, atravessarão no meio do acampamento, se achegarão adiante do Jordão, e o Jordão vivia dias de cheia, e vocês vão entrar dentro das águas. Primeiro, Deus vai à frente da sua batalha, porque a arca da aliança era o sinal da presença de Deus. Aquele povo que tinha saído em terra de pés enxutos do Egito, agora tem um novo desafio. Para que o povo pudesse passar de pé enxuto, os sacerdotes precisavam pisar nas águas e levar a arca da aliança para mostrar que Deus estava à frente do povo. Quem são os sacerdotes desses dias? Nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, ou seja, somos uma nação sacerdotal para ministrar o povo. Eu, você, por isso que nós estamos ali, crente contagiante. Significa o quê? O que é uma coisa contagiante? É uma coisa que exala. É sobrenatural, o natural de exalar quem é o bom perfume de Cristo. É alguém que lá no meio do trabalho exala a presença de Deus. É alguém que tem a arca da aliança como um testemunho na sua vida, que quando lá no seu casamento, na vida dos seus amigos, vão dizer, eu tenho que conversar com você, porque eu vejo que seu casamento é diferente do meu. O crente contagiante é aquele que assiste, cuida, materializa, encarna a bondade e a misericórdia de Deus para a vida daqueles que estão em torno. Por isso que a vida de Deus em nós é abundante. Sabe o que significa isso? Não é aquilo que você já viu, às vezes aquela coisa, né? O otimista olha para o copo e diz, ele está meio cheio. O pessimista diz, está meio vazio. Não, a vida de Deus em nós, ela não é apenas uma vida cheia. Ela é transbordante. Significa que a vida de Deus em mim não pode ser contida em mim mesmo. Ela transborda a partir de mim. E as pessoas que estão em torno de mim são o quê? Contagiadas pela vida que em mim está. Ou seja, o sobrenatural de Deus agora se revela naturalmente na minha vida. E aí aquele povo carca. Imagina primeiro, eles sabiam que se algo fosse errado ali naquele instante, você se lembra a história de Davi? Né? Alguém tentou ajudar a arca, porque estava carregando no carro com animais, tocou e morreu com a santidade de Deus. Aquilo era o lugar da presença de Deus. E aquele sacerdote agora cavar com aquela arca, né? O rio à frente, e eles olhando para o outro pensando, vamos ter que entrar, está cheio, mas Deus mandou, entra até no meio do rio. E aí ele disse, as águas vão parar, mas a água não parou ali, a água se amontoou distante daquele ponto, até que toda a água que já tinha passado daquele ponto, passasse por onde ele estava, por um instante ele estava no meio da água e nada acontecia, parecia que aquilo não ia baixar, e quanto o tempo passava, eles ficavam lá, pensando talvez no coração deles, Deus, o Senhor que fez a promessa, o Senhor vai cumprir o que prometeu. De repente a água se amontoaram, as águas secaram, o rio se tornou uma passarela. Aqueles sacerdotes então disseram, pode deixar o povo passar agora de pé enxuto. A sua obediência, a sua fé, a presença de Deus na sua vida, vai levar o povo a possuir a terra, vai levar o povo a conhecer o amor de Deus,
a misericórdia, o perdão, a graça que só Jesus de Nazaré pode dar para nós. E é interessante que Deus é Deus de memoriais, né? Ele disse, vocês vão tirar algumas pedras e vão colocar do outro lado. E quando tiver lá aquela pedra amontoada, aquelas 12 pedras, e alguém passar lá e disser, que é isso? Vocês vão poder dizer, foi o dia que Deus abriu o rio, o povo passou em pé enxuto, e Deus cumpriu o que prometeu. Deus cumpre o que prometeu. E eu quero encerrar falando de duas cidades importantes. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E a gente sabe bem a história de Jericó. Trombetas, ninguém fez nada. Quem derrubou os muros de Jericó? Foram as buzinas? Não, foi Deus. O povo rodeou com a arca e Deus fez uma obra. E a ordem de Deus é, não fiquem com nada dessa cidade. Destruam tudo. Não levem nada. Destruam tudo. Mas aí, alguém teve uma ótima ideia. Tem umas peças de ouro, de prata, vou guardar aqui na minha tenda, ninguém vai nem perceber. Só que Deus cumpre o que prometeu. Porque então na sequência havia uma outra cidade, que era caminho de passagem, para ter toda a terra prometida conquistada. Ai. E aí eles foram batalhar e perderam a batalha. E alguém pode dizer, mas Deus tinha falado para Josué que ele nunca seria derrotado. Mas houve uma grande derrota e Deus diz, eu disse que eu cumpro o que eu prometi. E vocês pecaram contra mim, vocês tomaram para si aquilo que não poderia ser tomado. Então Deus, quando nós somos obedientes e agimos de fé, de acordo com a palavra de Deus, Ele cumpre o quê? Vou te dar todas as coisas, onde você pisar seu pé é seu. Mas também se você desobedecer, você está por conta de você mesmo. Aí é na sua força, no seu braço, na sua capacidade. E você vai perder batalhas. Acã tinha levado peças daquela cidade. Tudo aquilo então foi revertido, o Acã foi executado, e Deus agora disse, agora avança sobre Ai. Só que lá vai ser diferente. Lá vocês vão tomar despojos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Na conquista da sua vida, pode ser que você conquistou coisas com estratégias de 2023. Não será necessariamente a maneira que Deus vai usar para você conquistar a próxima cidade fortificada na sua vida. Porque Ele usou uma maneira para conquistar Jericó e usou outra maneira para conquistar essa próxima cidade chamada Ai. Esteja atento ao que Deus quer fazer neste ano na sua vida, com as estratégias que Deus quer usar este ano para a sua vida. Não fique preso às coisas do passado, sejam elas boas ou ruins. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, esquecendo das coisas que para trás ficam. Avanço para aquelas que estão diante de mim. Quem quer avançar esse ano? Esse é o lugar do poder de Deus, esse é o lugar do derramamento da graça, esse é o derramamento da virtude de Deus, esse é o lugar da bondade e misericórdia que te seguirão todos os dias da sua vida. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui essa noite, porque a sua bondade e a sua misericórdia nos trouxe até aqui. Pai, vencemos o ano que passou, com as nossas dores, as nossas angústias, as aparentes derrotas, mas chegamos até aqui. E se o Senhor nos trouxe até aqui é porque há ainda muito mais para a nossa vida. E nós queremos ser como Abraão, que tem ouvidos que ouvem a voz do Senhor. Nós queremos ser como Moisés, disposto ao impossível. Nós queremos ser como Josué, não negligenciar as nossas lutas e batalhar até o fim, na certeza que aquele que fez a promessa cumprirá todas as coisas. Nós estamos diante de um ano desafiador para todos nós, mas há promessas preciosas para a vida de cada um. E o teu poder já foi derramado sobre nós, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. O Espírito que nos capacita, que nos habilita, que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito que diz, é por aqui, e não é por aí. O Espírito que faz nos lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez na nossa vida. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que ilumina o nosso entendimento, para ao lermos da Tua palavra, ela seja aprazível e prática
na nossa vida. Há homens e mulheres aqui, ó Pai, que precisa de renovo, para que 2024 não seja apenas a repetição do ano de 2023, mas sejam pessoas cheias de poder e de autoridade para conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero orar com os meus irmãos, ó Pai, quero consagrá-los. E se você hoje quer essa bênção especial, o poder de Deus para conquistar a terra prometida de 2024 na sua vida, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se hoje você quer dizer: habilita as minhas mãos para a batalha, prepara as minhas mãos para a batalha, porque a batalha é no lugar que Deus quer nos colocar. Há lugar de conflitos na nossa alma, lutas internas e externas. Você que levantou sua mão, fica de pé, por favor, e coloca a mão assim na boca do seu estômago, porque a palavra de Deus diz que é do nosso interior que flui o Espírito de Deus, águas vivas. Põe a mão na boca do seu estômago. Pai, nós estamos aqui para consagrar. E o Senhor já diz que é desse lugar que vão fluir os rios de vida, no meio da nossa família, da nossa casa, do nosso povo. Que é desse lugar que o Senhor vai tirar os entulhos que o inimigo colocou para entulhar os poços da água viva em nós. Eu quero declarar, ó Pai, caminhos abertos. Eu quero declarar coragem. Quero declarar, ó Pai, autoridade sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs essa noite, para que sejamos capazes de conhecer tudo que o Senhor tem para nós. Aqueles que chegaram cansados, sobrecarregados, abatidos de alma, sejam renovados em fé e esperança. Que eles tragam à memória agora aquilo que dá esperança na vida deles, a obra que o Senhor já fez nas nossas vidas. O testemunho da nossa jornada esse ano não seja apenas o testemunho que Paulo deu, que o Moisés falou, mas seja o nosso testemunho, a nossa experiência com o Rei da vida, Senhor dos senhores, que nós vamos dizer: Deus fez um milagre na minha vida, Deus agiu na minha história, Deus interferiu na minha jornada, Deus entrou na minha caminhada, Deus mudou a minha maneira de viver. O Espírito de Deus toca e batiza com alegria, com ânimo, com renovo. Que a autoridade do Senhor, o poder de Deus venha sobre a vida do seu povo essa noite, para louvor do teu nome. Diz comigo, amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Podem se assentar. Antes de eu passar para o Josué, só vou deixar aqui. Eu trouxe alguns livros, não muitos, mas eu queria deixar para você. Esse livro aqui, Batalha Diária. Tive o privilégio de estar numa tourada lá na Espanha, e eu aprendi como que o inimigo tem derrotado muita gente. Porque um touro de 500 quilos perder para um cara de 40 quilos tem uma estratégia, e o inimigo está usando essa estratégia como muito. Tem gente exausta, porque em vez de lutar contra o diabo, está lutando contra a capa. Josué faz aqui o impulso, né? Tem aqui potencialize. Então, uma maneira de você potencializar aquilo que Deus tem para você em 2024. Esse livro aqui, para quem quer entender mais do momento que nós estamos vivendo, mundo metaverso, inteligência artificial, e como o inimigo, né, tem usado isso para cegar as pessoas. Esse é um livro que trata, eu usei como parábola de discussão, a série Matrix, bem bacana para você que quer entender. O discípulo, que fala de 4 estágios da nossa jornada, como a gente vai amadurecendo para a gente poder caminhar. E aqui de corpo fechado, usando lá a armadura de Deus para você não ser atingido pelos dados inflamados do inimigo. E no fim, para quem está precisando do milagre, milagres da fé, como a sua fé opera, né? Como a sua fé toma posse dos milagres de Deus na sua vida. Deus abençoe.